E aí eu vou bater num outro ponto, que são os jogadores mais veteranos, né? Todo mundo que acompanha aqui o Arquibancada sabe, eu não tô sendo oportunista, eu falei isso várias e várias vezes aqui, então eu fico muito confortável para dizer. Por exemplo, caso do Oscar. O Oscar, claro, ele não tem culpa alguma de não ter jogado esses tempos aqui, que eu acho, pela lesão que ele teve. Foi uma fratura de vértebra na lombar e, pô, não tem o que fazer. Mas o problema é quem trouxe nos moldes, porque eu falava assim, eu não traria. Porque pra mim, se ele entrega 30, 35 jogos na China, ele não vai aguentar entregar 60, 70 aqui. Sim. No ritmo daqui ele não vai fazer. Ah, mas traz porque é midiático. Tá, mas o que ele tá jogando? Ah, mas na Copa de 14 ele jogou. Pô, 10 anos atrás. E aí beleza, fizeram uma engenharia financeira. Aí falaram que a patrocinadora ia pagar uma parte, ou não sei quanto. O CEO da patrocinadora pegou e postou falando, ó, essa pica não é minha não, hein? Comigo não morreu. Não tô pagando não. E aí, quando você for ver o balancete lá, de repente é o São Paulo que tá pagando integralmente, né? Ou não sei como é que é o modelo. Aí, o cara que é o maior investimento seu, ele não joga, porque ele entrega 30 jogos. Esse ano ele já entregou, ele já participou de 32. Então, meta batida, né? E aí você tem essa coisa do discurso da preocupação financeira, mas você traz um Oscar, aí você põe uma meta baixa, porque daqui a 9 jogos, se o Rigoni continuar jogando 45 minutos nos 9 jogos seguintes, ele vai ter que ser comprado definitivamente, mano. Sem jogar nada, ele vai ter que ser comprado. Bom, eu não sei o que dizer, cara. Aí você é eliminado da Copa do Brasil, joga os ingressos da volta das quartas de final da Libertadores pra R$300 o ingresso de arquibancada, pra tentar compensar. Então nada é feito dentro do plano, dentro do planejado. Se fosse... De novo, a gente vai bater nessa tecla, e acho que a gente já bate muito nessa tecla, tanto aqui no Arquibancada Tricolor, como em outros veículos segmentados, também na mídia tradicional. Se tudo fosse feito com muita transparência, a torcida compraria. Eu tenho certeza que a torcida compraria. Gente, esse ano vai ser complicado, vai ser difícil. Vamos fechar a torneira, mas vamos fechar a torneira de verdade. Não vai ter Oscar, não vai ter grande estrela. A gente vai se reforçar dentro do possível para ter uma temporada competitiva, mas sem fazer muita loucura. E vai ser assim, porque é preciso fazer assim. Mas o discurso ele vai de um lado para o outro conforme a situação, né? Conforme a necessidade, conforme a pressão para cima da diretoria, aí o discurso ele vai variando, ele é muito volátil. Então isso que irrita o torcedor são paulino também. E sobre o Oscar ainda, toda essa questão do Crespo ter respondido depois que ele não treinou, é mais um motivo que faz o torcedor não ter perspectiva. Porque tá tudo tão errado que até nos mínimos detalhes. Tudo bem, vão argumentar. A assessoria respondeu para todo mundo lá, os repórteres, que ele não treinou com o coletivo. Mas aí, veja bem, ele não treinou com os outros, mas ele treinou sem restrição de choque. Que imagem que você quer passar quando você dá a informação de que ele treinou sem restrição? Qual que é a mensagem que você tá passando? Que ele tá liberado. Que ele tá liberado. Vai jogar. Ele tá liberado. Então você mentiu deliberadamente. Se ele não treinou, você não tá em condição, você mentiu pro seu torcedor. E por quê? Por que você mentiu pro seu torcedor? Por que sempre, toda e qualquer narrativa mínima, seja de Oscar, seja de lesão do Lucas, seja de venda dos moleques, tem que ser um negócio de simplesmente totalmente ambíguo. Sempre saindo pela tangente. Não, era isso, mas vocês entenderam isso. Vocês entenderam isso porque vocês quiseram. Porque na verdade a gente tava falando isso porque é toda e qualquer narrativa. Isso é muito chato, isso é muito desgastante. É um negócio simples. A LDU, ela não tá preocupada se o Oscar vai jogar ou não. Não é uma estratégia. Porque às vezes os times faziam isso, né? Relaciona o cara que tá suspenso. Exato. O Serginho Chulapa na final de 77. Até o Flamengo fez isso recentemente, acho que num jogo da Libertadores mesmo, que o Gabigol era dúvida. E aí eles não colocaram na lista de relacionados, porque a lista de relacionados não é obrigatório, não é um negócio registrado, né? Você posta nas suas redes sociais. E aí colocou assim o Gabigol e de repente o Gabigol apareceu no jogo. Tipo, essas coisas, beleza, porque era um jogo importante. Mas a LDU não tá preocupada se o Oscar vai jogar ou não. A LDU não vai montar o time dela com base no Oscar ou não. A LDU vai montar o time dela pra segurar o jogo com qualquer que seja. Se tiver o Lucas, se tiver o Pelé, o Messi no time de São Paulo, ela vai se fechar. Então não faz nenhum sentido você simplesmente mentir pro seu torcedor por nada. Só cria mais desgaste. É igual patrocínio, 1 bilhão. Aí você vai ver, então, 1 bilhão se ganhar Libertadores, o Mundial de Clubes, o Intercontinental, e ficar líder no Brasileirão e ganhar todos os torneios. Aí é 1 bilhão. Cara, você cria uma expectativa errônea.
você cria uma expectativa muito errada. E transparência não tem sido o ponto forte da gestão Casares, né? Eu falei aqui, eu tive a oportunidade de entrevistar o Casares há 5 anos atrás, quando ele foi candidato à presidência. Entrevistei ele e o Roberto Natel. Tá aqui gravado no YouTube. Vários pontos que estão lá não foram cumpridos da campanha. Ingresso popular, arquibancada popular. Sei lá, em quantos jogos a gente teve arquibancada popular, né? Sócio torcedor. Vale a pena ser sócio torcedor hoje? Não, 0. Não vale a pena, né? O sócio torcedor para quem não mora em São Paulo, porque o benefício seria teoricamente ingresso, né? Compra de ingresso, tal, não sei o quê. Aí beleza, o cara que é São Paulino que tá lá em Macapá vai fazer o quê? Não adianta nada. Além, nem sei como é que tá o sócio torcedor, antes você tinha que ainda pagar o frete, né, do kit ainda pra ir pra sua casa, né? Ainda tinha essa. Então assim, é muita coisa ali que você vê, não fecha o discurso, né? Não fecha a conta, não tem transparência. O torcedor, que é o principal ativo do São Paulo, você tem os ativos, né? Morumbi, CT e tal, mas o principal tesouro do São Paulo é o torcedor. Ele é tratado como lixo. É um secundário, assim. Se der, a gente presta conta. Se não der, também dane-se, né? E bem lembrado pela Bruna, aumentaram ainda os valores do sócio-torcedor. Ainda teve isso, né? Então, assim, só convém chamar o torcedor pra perto se tiver caindo no Brasileiro. Aí falar, torcedor, precisamos de você, hein? Vamos lotar o Morumbi. Vamos pôr ingresso a R$20 aí pra lotar e não sei o quê. Aí vale a pena chamar o torcedor, né? Então, assim, é muita coisa errada. Tem muita coisa errada. A gente falou aqui de dívida, a gente fala da venda de jogadores de Cotia, desse FIP lá de Cotia, gestão financeira ao longo dos anos, isso sem montar um elenco que você fala, pô, gastou, mas montou um puto elenco pra brigar. Perdeu por acaso. Não montou. E isso ano a ano. E aí, Boni, olhando assim, pra gente voltar depois a bater nesses pontos, pensando no elenco, você acha que tem ciclo encerrado para alguns nomes? Como é que você vê isso aí para 2026? A gente tem que tomar muito cuidado para não falar com fígado, né? Uhum. Mas eu acho que se encerra o ciclo de alguns nomes. Acho que é difícil, é muito complicado, mas são nomes que já estão aí há algum tempo. Eu acho que o Luciano ele já não rende mais no geral. Não é só essa eliminatória, ele já não rende mais no geral que a gente espera. Já pelo menos 2 temporadas. E eu acho que o Luciano foi um grande nome. Eu não vou jogar fora o que o Luciano fez nessa fase difícil por conta dessa eliminatória. Acho que foi muito importante, foi essencial até pro São Paulo nesses últimos anos em que a situação já estava complicada. Mas acho que em algum momento você tem que entender que realmente os ciclos se acabam e tentar virar a página, especialmente dentro do futebol. E acho que o Luciano é um desses nomes. Eu acho que já tem um desgaste grande com o Arboleda também. Por mais que eu ache o Arboleda ainda um bom zagueiro, mas o desgaste ele cresce, ele existe e infelizmente tem que saber lidar com isso também. Muitas vezes para lidar com esse desgaste cada um ir pro seu lado, seguir a vida, lembrar os bons momentos que tiver. Existiram sim, mas não tentar forçar uma relação que já parece estar no seu fim. Eu acho que principalmente esses 2 nomes. Tô tentando pensar se tem mais algum. Que a questão, por exemplo, o Pablo Maia foi um cara muito criticado. Eu acho que o ciclo do Pablo Maia naturalmente já teria se encerrado se ele não tivesse lesionado, né? Provavelmente ele já teria sido vendido e por um bom valor. E acho que isso contribui, né? Também a parte mental dele tá muito afetada, porque é isso. E eu não julgo, por exemplo, o Pablo Maia, porque ele é um cara que por 2 vezes teve a oportunidade de jogar no exterior e ir para a seleção brasileira, e por 2 vezes isso foi atrapalhado por conta de uma lesão. Lesões sérias, né? Então é muito complicado também. Não sei se esse seria um fim de ciclo, mas é alguém para observar bastante de perto agora, ficar de olho. Mas eu acho que especialmente esses 2. Alguns também no alto da raiva, da frustração, falaram de Caleri, de Lucas. Esses 2 eu acho que ainda não. Lucas eu acho que ainda tem por entregar, é claro, tem que ver a questão física. E se ele ficar mais uma temporada fora praticamente o ano inteiro, aí realmente aí já não vai estar valendo a pena. O Caleri teve essa primeira lesão um pouco mais grave. Eu acho que, por mais que ele estivesse num mau momento, ele ainda é um cara bastante útil. A gente viu, não faz falta um centroavante minimamente decente, especialmente em jogos assim.
Mas eu acho que esses dois nomes, Luciano e Arboleda, acho que são os que mais estão próximos. A gente pode ver depois também, daqui a um mês, daqui a 2 meses, pensar diferente, mas nesse momento agora, acho que esses os que eu vejo mais nessa situação. Até porque também a gente ainda tem um Brasileirão. Dependendo de como for esse finalzinho de temporada, né? A gente sabe que muitas opiniões mudam, né? Jogadores podem render muito mais, aí esfria a cabeça, passou o efeito eliminação, muita gente muda de ideia também, né? Mas eu penso o seguinte também, eu acho que, como em qualquer trabalho, às vezes você chega num ponto de desgaste já, né? Porque rola uma acomodação, assim, no inconsciente. Às vezes o funcionário numa empresa, ele já tá tão acomodado que ele já não tem mais aquela gana, né, de antes. Então, às vezes, precisa mudar alguns ciclos aí para encerrar. Acho que esse finzinho de temporada tem que servir muito para ver quem que vai tirar o pé, quem que já tá pensando em outras coisas. E aí você já começa a encaminhar, negociar, vender, tirar. Eu acho que o São Paulo precisa urgentemente, primeira coisa, né, dentro do que é possível fazer, enxugar a folha com esse tipo de postura. Eu quero um elenco que seja comprometido no sentido de ter uma mescla entre jogadores que vão me entregar compromisso, mas que me ajudam a decidir jogos importantes, porque é o que eu falei do Luciano. Pra mim, o Luciano, cara, ele tem uma qualidade sim. Eu sempre falo que ninguém chega a ser artilheiro de uma equipe, ou de uma temporada, ou de um Brasileirão de graça. Mas, talvez o caso do Luciano seja já um pouco desse de fim de ciclo, né? Tô há muito tempo aqui, eu não tenho uma sombra, sou querido por todo mundo, então tá tudo bem. E no inconsciente mesmo, não vou dizer que ele tirou o pé, não é isso. Mas aí você meio que entra numa fase meio, sabe, zen. E aí, eu acho que esse mata-mata, ele mostrou muito isso. Porque você precisa ter jogadores que decidam jogos. Você precisa ter jogadores que na hora do vamos ver, o cara consegue concluir. Se eu tenho uma função numa empresa ali, um departamento numa empresa, eu contrato uma pessoa para aquele departamento para ela resolver o meu problema ali, né? E claramente esses jogadores não estão resolvendo esses problemas. É diferente de você ter uma fase ruim, de você ter um momento ruim. Mas eu acho, por exemplo, que há casos e casos no elenco. Eu acho que a gente pode avaliar nesse finzinho de ano o que pode ser aí para enxugar esse elenco e contratar outro perfil de jogadores que resolvam. Por exemplo, quer ver? Não vou falar que ele é craque, mas assim, um Enzo Dias, muitas vezes ele me resolve um problema de lateral. Sim. Pela entrega dele, pelo compromisso, pela força ali dele no campo, do que um cara que às vezes é muito, não vou nem falar o Wendel, mas um outro cara que seja muito mais técnico, que seja chinelinho, tipo um Caio Paulista. Não é um primor também, mas ele tem mais técnica que o Enzo Dias. Aí ele tirava o pé no final, tava nem aí. Então, não serve, né? Ou um caso que também o pessoal joga pedra em mim, o Reinaldo, lateral. Reinaldo tava naquele momento, assim, fim de ciclo. Acomodado, não tinha sombra, tava nem aí. Tchau. Não precisa de jogador assim. A gente precisa de caras que resolvam. Num mata-mata desse, você não pode perder 6, 7 gols num confronto desse. Exato. Não, e o Luciano, ele já foi esse jogador decisivo. Né? Já. Ele já teve os seus momentos. A gente lembra no final do Paulista. Até na campanha da Copa do Brasil fez gol decisivo. Ele já teve o seu momento. Mas acho que já há algum tempo ele não é mais esse cara, né? Que você confia de olhos fechados. Já foi. Já foi o cara que você confia plenamente para num duelo decisivo, um duelo complicado, ele aparecer e fazer o gol decisivo, dar um passe. Mas acho que já não é mais. E futebol é assim, a gente não pode ficar preso ao que já aconteceu. Os caras ficam mais velhos, o contexto do futebol muda, o contexto do clube muda. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Então não adianta ficar falando muito sobre reformulação. Eu vou pontuando com vocês ao longo do tempo, eu tô aqui todos os dias. Então, conforme eu for tendo alguma coisa mais concreta, eu falo para vocês. Sobre os nomes dos jogadores principais do São Paulo, etc., o que eu posso garantir para vocês é, o seguinte: o Luiz Gustavo, muito provavelmente, é um dos que deve fechar o ano no São Paulo, mas não deve ficar realmente para 2026. O São Paulo deve rejuvenescer o seu elenco,
e deve moldar ainda mais seu elenco se tudo terminar bem para a cara do Crespo para o próximo ano, para começar um ano novo, já com pré-temporada desde o início, o reinício do trabalho como um todo do São Paulo, e com essa perspectiva. E assim, do Luiz Gustavo, que é um dos que as pessoas mais perguntam, também tem as informações preliminares que eu obtive é de que o Luiz Gustavo é um dos que não deve ficar para 2026. O Oscar e o Lucas vêm sendo muito cobrados. Muita gente fala assim, e o Oscar e o Lucas, eles também não deveriam sair, estão jogando pouco. O Lucas, ele não tem vontade de ser do São Paulo. Claro que alguma coisa pode acabar acontecendo até o final do ano, alguma mudança drástica, mas o Lucas, na cabeça dele, ele não quer sair do São Paulo, ele não quer acabar a história dele no São Paulo desta forma. O Lucas ainda acredita que sem a lesão, que com um preparo adequado, com a melhor preparação possível, ele possa atingir de novo um bom futebol e possa conseguir atingir bons resultados novamente com a camisa do São Paulo. Então o Lucas não tem pretensão nenhuma. Mas, e aí não é uma informação exatamente, mas é um indício de algo que possa acontecer. O Oscar, ele está muito incomodado com tudo que vem acontecendo, principalmente porque ele teve uma lesão de vértebra, né? Ele fraturou uma vértebra numa queda, em que foi um lance criminoso do jogador do Corinthians no Morumbi, que a gente lembra, logo na volta, quando ele entrou com o Crespo. E muita gente questiona, porque ele está com salário muito alto, etc. Mas sabemos que isso foi uma puta fatalidade, o cara tem uma fissura de vértebra por conta da queda que o cara sofreu. De todo modo, o Oscar está muito incomodado com essa situação, isso foram informações de bastidores que eu ouvi, e o Oscar, ele tem nome mundial ainda com as coisas. Aí por isso que eu quis falar do Lucas e do Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo, eu acho que é uma questão mais de realmente, depois de tudo que ele passou, é uma tendência de que realmente ele deva parar no final das contas. No que diz respeito ao Lucas, ele não quer parar, ele não quer sair, ele quer mostrar o futebol, ele acha que ele ainda pode contribuir. No caso do Oscar, pelo que eu ouvi, existe uma certa dúvida do que possa ser o futuro do Oscar, que tem contrato com o São Paulo até 2027. O Oscar, ele também não esboçou nenhum desejo de sair, mas a situação como um todo, em que as pessoas questionam sempre o salário dele ser maior, etc., o que acaba sendo absolutamente natural, da cobrança, o Oscar, ele meio que sinaliza que pode rever os planos no final do ano. Então vamos ver como vai acontecer a história do São Paulo, mas eu digo para você o seguinte, é muito precoce, é muito cedo para a gente abordar isso. Isso não é uma conclusão, não é uma informação, mas é um indício de que o Oscar, se as coisas não melhorarem até o final do ano, pode acontecer uma conversa. Eu estou dizendo pode, não estou dizendo porque está muito cedo. Vou repetir, está muito cedo para esse tipo de conclusão, esse tipo de decisão. Mas existe uma conversa, existe um indício de que existe um incômodo do Oscar com relação à situação dele como um todo, e que pode ser que no final do ano haja algum tipo de mudança. Hoje existe alguma conversa nesse sentido? Zero. Então o São Paulo se planeja para abordar o Oscar? Não. O Oscar abordou o São Paulo para isso? Não. Isso é um indício que são aquelas coisas que você vai... É uma sensação com base nas pessoas que convivem mais próximo, que estão ali. Então é uma coisa para a gente observar de perto. Falei aqui o nome de 3 jogadores, os mais veteranos, porque são os nomes dos mais falados aí. Luiz Gustavo, Lucas e Oscar, né? Que por conta da idade, por conta do período afastado com lesões, só para a gente poder estar na mesma página, todo mundo junto. Certo? É isso. Depois a gente fala mais sobre reformulações e possíveis saídas, que é o que o pessoal está me pedindo. De repente eu abordo mais nesses próximos dias. O Luciano, que foi detonado pelo Miller, que não poupou o Luciano por perder os gols que perdeu, inclusive publicou acho que uns 2 ou 3 lances em que ele perde os gols no Morumbi contra a LDU, e falou que o Luciano perde gols e faz showzinho, etc. Sobre essas reformulações ou possíveis saídas de Luciano, o que eu ouvi de algumas pessoas é que realmente esse final de ano, até pelo que já aconteceu, no final de 2023, que teve até uma fagulha de uma possível saída do Luciano para 24, depois de 24 para 25, ficou assim quase encaminhada a saída dele, e no meio desse ano agora, de 25,
que teve quase uma troca entre Luciano e Guilherme dos Santos, o atacante do Santos. O Luciano acabou ficando. Eu digo para vocês o seguinte, pelo histórico e por tudo que vem acontecendo e pelo que eu apurei aí hoje, né, apurei nessa sexta para falar para vocês hoje nesse vídeo, o Luciano é um dos que deve estar nessa possível reformulação do São Paulo para o próximo ano. A gente vai ter bastante tempo para conversar sobre isso, mas a gente ainda tem que fechar esse ano da melhor forma possível. Falei para vocês, temos que carregar um assunto aqui, seguindo em frente, e ao mesmo tempo ir olhando com outro caminho, na outra vertente, paralelamente, para os assuntos seguirem juntos. Não dá para separar uma coisa e a outra, nem ficar parando só para reclamar o tempo todo. Está sendo muito criticado nas redes sociais pela torcida, saiu vaiado no último jogo pela Libertadores, pelos gols que perdeu, né? Os torcedores voltaram a cobrar o atacante fortemente. Mas parece que a cobrança não é só do torcedor tricolor não, tá, gente? Segundo o jornalista do R7 Sports, Cosme Rimoli, há uma pressão interna para que Luciano seja vendido ainda esse ano. Há um entendimento de ambas as partes que é o fim do ciclo do Luciano no São Paulo. O empresário próximo a Luciano confirma que é da vontade do jogador encerrar a sua passagem pelo clube do Morumbi. O atleta não vê sentido em ficar em um clube que o clube não quer a permanência dele. Não faz o menor sentido realmente, né? Casares e Carlos Belmonte estão caladinhos, né? Vendo seu ativo ali sendo criticado duramente pela torcida, pela imprensa, e não estão falando nada. O único a dar as caras e sair em defesa do Luciano foi o Hernan Crespo, em entrevista coletiva pós-derrota, pós-eliminação para a LDU no Morumbi, né? O contrato do Luciano com o São Paulo é válido até o final do ano que vem. Ele recebe um salário entre luvas e salários em torno de R$750 mil por mês. Nos últimos 2 anos, ele recusou propostas muito boas do mundo árabe, né? Preferiu permanecer, além de quase sair esse ano para Cruzeiro e também para o Santos, né? Ele recusou, mas agora, se chegar uma proposta por ele, o Luciano vai aceitar e deixará o São Paulo, tá? A relação entre Luciano e São Paulo se desgastou, azedou de vez, né? O único mercado aberto neste momento é o dos Emirados Árabes, né? Que fecha no dia 1º de outubro. O mercado do futebol brasileiro, né, entre aspas, né, porque você pode inscrever jogadores no Campeonato Brasileiro até o dia 13 de outubro, tá fechado, mas até o dia 13 você pode contratar jogadores livres no mercado. Então, só se o Luciano rescindir e ir para outro grupo para jogar no futebol brasileiro, mesmo assim não poderá, porque já fez mais de 7 jogos no Campeonato Brasileiro, tá? Enfim, a única saída para negociar o Luciano esse ano é mesmo indo pro mundo árabe, mas antes do dia 1º de outubro, tá? Você é a favor da saída do Luciano? Comente aqui abaixo a sua opinião. A tendência é que isso aconteça. Vamos aguardar, né? Se agora ou se ao final da temporada. Mas o Luciano está com os dias contados no São Paulo. Não só ele, viu? E essa semana tivemos algumas rescisões de contrato no São Paulo. Calma que ainda não é do Luciano não, tá? E eu também não tô nem falando da Blue Saúde, patrocinadora que saiu antes do término do contrato. Mas sim da rescisão de contrato de Luiz Zubeldia e seus auxiliares, gente. O Zubeldia deixou o São Paulo em julho, mas a rescisão de contrato ainda não tinha sido oficializada, né, no BID. Bom, agora o argentino é o novo técnico do Fluminense, né? E só por isso que a rescisão saiu no BID essa semana. Carlos Gruezo e Maxi Cuberas também tiveram seus nomes publicados no BID como rescisão do São Paulo, tá? E vão com o Zubeldia ali pro Fluminense. A rescisão de contrato do Zubeldia com o São Paulo, né, dele, sua comissão técnica, vai fazer com que o São Paulo tenha que pagar R$3 milhões pela rescisão, né, que é equivalente a 3 salários do treinador e sua comissão. Agora, pega as últimas demissões de treinadores do São Paulo e nos últimos anos e coloca aí que a rescisão são 3 salários como base. Tá sabendo por que o São Paulo se enfia em dívida e não sai dela nunca? É simples de entender. E as vendas do São Paulo nesse ano o São Paulo rescindiu com a Blue Saúde, que era uma das patrocinadoras do São Paulo. Ele estava localizado na região das costas, na parte de baixo ali da camisa tricolor. Ainda não houve, né, um comunicado, e a gente conversou com várias pessoas que houve realmente uma saída amigável, não foi nada judicial como aconteceu recentemente, por exemplo, com a Viva Sorte. O São Paulo tinha rescindido na omoplata com a Viva Sorte, porque a Viva Sorte abriu uma aba de bets, e aí seria um conflito de interesses ali com a Superbet, que é a patrocinadora master, e aí o São Paulo, esse caso está na justiça. O São Paulo quer a totalidade do contrato que foi quebrado e já estaria buscando ali novos parceiros, inclusive tem negociações também com empresas para a manga.
Mas falando da Blue Saúde, o contrato era até o ano que vem e previa, né, um pagamento de 15 milhões até dezembro, e previa um pagamento de 15 milhões dessa quantia. A informação foi dada primeiro lá pelo blog do São Paulo, depois repercutida pelo Valentim Furlan no UOL, e aí a gente está trazendo mais detalhes e também está confirmando toda essa situação. Agora, o São Paulo tem vários outros patrocinadores, o São Paulo está buscando, dentro da sua camisa, várias ações, ali, vários pontos da camisa para conseguir realmente arrecadar mais, né? Tanto é que é uma das motivações por parte dessa gestão de conseguir novas receitas, de conseguir realmente fazer com que o São Paulo tenha ali uma grana um pouco maior em relação a esse sentido. O vínculo era até dezembro, acabaram antecipando os contratos. O motivo ainda é mantido em sigilo, mas logo, da nossa apuração, tá? A gente foi atrás, foi checar para ver de fato o motivo. Me foi afirmado que em breve o São Paulo se comunicará sobre esse assunto, e aí não perguntei se seria uma nota oficial, alguma coisa nesse sentido, mas falaram que vão repassar pra gente os motivos, mas ainda tem algumas arestas a serem conversadas, a serem, né, entendidas, para aí sim, depois dar mais detalhes sobre esse assunto, tá? E aí, agora o São Paulo está buscando já no mercado uma nova empresa para poder fazer parte aí do seu hall de patrocinadores para a sequência da temporada. O São Paulo está buscando então esse patrocinador para a parte traseira das costas, né? Parte de baixo das costas, e também está buscando aí da manga. O São Paulo deve conseguir aí até o final do ano conseguir preencher o espaço dessa camisa do São Paulo, que tem conseguido mais arrecadação, tem ficado, né, mais poluída talvez com empresas, mas o São Paulo entende que é necessário nesse momento para tentar arrecadar ainda mais grana. O que você acha disso tudo? Quero saber a sua opinião nos comentários.